Muito bem. Vamos então continuar com o estudo sobre os conflitos vividos pelos apóstolos junto com Jesus. É fato que Jesus chorou diante da pequenez dos apóstolos, da boa vontade imensurável dos apóstolos, mas a limitação deles era imensa. No final, foi o período onde mais apresentou as limitações, porque era chegada a hora e eles não estavam prontos. Eles não estavam prontos para testemunharem o grande final da vida de Jesus. Muito bem. Continuando no Evangelho segundo o Espiritismo, no sentido vulgar, escândalo se diz a toda ação que de modo ostensivo vai de encontro à moral ou ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo, porque este lhes faria sofrer o orgulho, lhes acarretaria perda de consideração da parte dos homens. Desde que as suas torpezas fiquem ignoradas, é quanto basta para que se lhes conserve em repouso a consciência. São, no dizer de Jesus, sepulcros caiados por fora, mas cheios por dentro de podridão, vasos limpos no exterior e sujos no seu exterior. Jesus, ele era cortante, ele era um bisturi. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral, pelo que, em certos casos, não se lhe apreende o significado. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal. E porque as árvores más só maus frutos dão? Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. É o entendimento da mensagem do Cristo que é importante, para não desvirtuar. A pessoa às vezes imagina que tem que ter escândalo. Não é que tem que ter. Não é que tem que ter. Entende? É necessário que haja um breque, que a pessoa não pratique, né? É necessário que o escândalo venha quando, em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato com seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. Como eles trazem em si a limitação e a imperfeição, eles praticam o mal e, consequentemente, eles acabam sofrendo o peso desse próprio mal, né? Sendo assim, dirão, o mal é necessário e durará sempre, porquanto, se desaparecesse, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Isso também não é fato, porque é inútil cuidar de melhorar os homens, deixando, porém, de haver culpados também desnecessários se tornariam quaisquer castigos. Suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída de homens de bem. Nenhum pensará em fazer mal ao seu próximo, e todos serão ditosos por serem bons. Isso também é uma ilusão. Irá acontecer, mas no tempo certo. Mas
ai daquele por quem venha o escândalo. Quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele que a seu mau grado servir de instrumento à justiça divina, aquele cujos maus instintos forem utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. Assim é, por exemplo, que o filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com isso, porque esse pai talvez tenha sido também um mau filho que fez sofrer seu próprio pai. É uma cadeia, é uma rede de justiça que não fica de forma alguma, ninguém fica impune. Ninguém fica impune. Todos aqueles que possuem a sua dívida perante a justiça divina, mais cedo ou mais tarde vai ter que pagar. Pode demorar, mas não vai falhar. Demora, mas não falha. Se a vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Figura enérgica esta, que seria absurda se tomada ao pé da letra, e que apenas significa que cada um deve destruir em si toda causa de escândalo, isto é, de mal, arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Tudo aquilo que propicia à criatura humana o desprazer, o mal em si próprio, tudo deve ser desprezado, deve ser cortado. Esse cortar a que se refere aos amigos espirituais é eliminar, dar um passo à frente, deixar para trás tudo aquilo que não é mais interessante. Quer dizer também que para o homem mais vale ter cortado uma das mãos antes que servir essa mão de instrumento para uma ação má. Um símbolo. É um símbolo, não é? Ficar privado da vista antes que lhe servirem os olhos para conceder maus pensamentos. Outra passagem de Jesus. Pecado, adultério, pecado por pensamento. Pecado por pensamento, adultério. A pessoa, só de pensar, ela já pratica o mal. Um pensamento é um campo de energia. É uma energia fluente. É um mecanismo de energia pensante, positiva ou negativa. Se é positiva, atrai entidades benfeitoras. Se é negativa, atrai entidades viciosas. Consequentemente, as benfeitoras lhe trarão pontos positivos. A negativa lhe trarão pontos negativos, não é? Jesus nada disse de absurdo, para quem quer que aprenda o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Alegórico e profundo. Os apóstolos mesmo se queixavam porque não entendiam. E Mateus, que era o mais sabidinho, mais novo, tinha mais estudo, mas Jesus fala por parábolas. Nós precisamos decifrar as parábolas, entender as suas palavras para podermos entender as suas parábolas, não é? Muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave que, para as decifrar,
o Consolador prometido irá vos oferecer. A doutrina espírita, segundo nós já trazemos o conhecimento, ela veio para trazer claridade ao ensinamento do Mestre. Eu vos enviarei o Consolador prometido, que irá viver entre vós para a eternidade. Tirará todos os véus que se encontram dentro sobre os ensinamentos que vos deixaram mal compreendidos. Deveis nascer de novo. Como, mestre, poderei eu voltar ao ventre de minha mãe, sendo velho? Veja bem, isto Jesus falou para o doutor da lei. Como pode você, sendo um doutor da lei, não entender essas palavras? E, mestre, eu estou tentando, mestre, mas não consigo compreender. Doutor da lei. Agora imaginem nós diante de Simão, pescador rude, sem cultura, e os demais outros, né, que não traziam conhecimento das letras. O único que tinha um conhecimento mais profundo era Mateus. Era o único. E que Jesus pedia sempre a sua presença para passar as mensagens, para que ele escrevesse as mensagens. Voltaremos.